Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos ao canal Sintonia Espírita. Aqui nós abordamos diversos assuntos sob a ótica do Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre fenômenos sobrenaturais, fenômenos paranormais e fenômenos mediúnicos. Você conhece a diferença entre estes três tipos de fenômenos? Não? Então fique comigo até o final deste vídeo. Eu tenho certeza que você irá entender completamente. Pois bem, vamos lá. Fenômenos sobrenaturais. O que seria? O que significa um fenômeno sobrenatural? Um fenômeno sobrenatural seria um fenômeno que acontece acima das leis da natureza. Então, seria um fenômeno à parte das leis da natureza ou fora das leis da natureza, né? Das leis conhecidas da natureza. Pois é. Será que realmente existem fenômenos sobrenaturais, fenômenos além das leis da natureza? Para a doutrina espírita, não. Esses fenômenos não existem. E por que não? Porque para a doutrina espírita, dentro dos princípios da doutrina espírita, tudo que existe no universo e, obviamente, na natureza, todas as leis que constroem, que regulam, que atuam no universo e na natureza, estas leis, elas são criadas por Deus, né? Elas são criações divinas, né? São leis divinas. E não pode existir nada acima da lei ou das leis divinas. Então, por isso que para o Espiritismo não existe fenômenos sobrenaturais, porque seriam fenômenos que estariam fora das leis divinas, das leis de Deus. Teriam que ser fenômenos, então, criados por um outro Deus, né? E não é este o conceito do Espiritismo. Então, de uma forma bem objetiva, para o Espiritismo não existe nenhum fenômeno sobrenatural, né? Vamos agora para os fenômenos paranormais. O que seriam fenômenos paranormais, né? Um fenômeno paranormal. O fenômeno paranormal seria um fenômeno que acontece, né? E que não pode ser explicado pelo estágio atual do conhecimento científico, né? Do conhecimento científico, pelo menos da ciência humana, da ciência terrestre. Então seriam aqueles fenômenos para os quais o atual estágio do conhecimento científico não encontram uma explicação, né? Plausível, lógica, uma confirmação científica. Os fenômenos estão ali, existem, mas a ciência, no estágio atual, não consegue explicar, né, esse fenômeno. Até, às vezes, eles conseguem levantar suposições, mas não afirmar que tal fenômeno acontece por causa disso, disso, né? Então, vamos dar alguns exemplos que ficará acho que facilita o entendimento de vocês. Por exemplo, fenômenos de pré-cognição. Aquele fenômeno no qual uma pessoa ela consegue saber o que vai acontecer, né? Ela consegue antever o que vai acontecer, ela consegue prever o futuro com muita precisão, né? Tomar conhecimento de fatos, né? De uma forma inexplicável. Então, vamos dizer assim, sonhar com algo que vai acontecer horas depois, minutos depois, segundos depois, dias, meses, até anos depois, né? Há previsões que transcendem séculos, né? Então, é um fenômeno de pré-cognição, é tomar um conhecimento de algo que ainda vai
acontecer na nossa linha do tempo, certo? Existem muitas pessoas que já passaram, né? Tiveram esse tipo de experiência nelas mesmas, né? E não falo aqui de grandes profetas, né? De grandes predições, de profecias, nada disso. Eu falo aqui de situações, às vezes corriqueiras, que acontecem no dia a dia das pessoas. Tem pessoas que, por exemplo, elas têm um sonho e neste sonho elas sabem exatamente, elas veem algo que vai acontecer com elas no dia seguinte. E algo que estava totalmente fora do previsto, assim, né? Elas vão encontrar alguém que há muito tempo que elas não veem, elas vêm até o local onde elas encontram determinada pessoa, né? Elas sabem de fatos que vão acontecer com outras pessoas e isso se confirma, né? Então são experiências pré-cognitivas. Isso não acontece apenas quando a pessoa está dormindo, tá, gente? Pode acontecer quando a pessoa está plenamente acordada, né? Então, esse é um tipo de fenômeno para o qual a ciência atual não tem ainda nenhuma explicação, né? A ciência dos homens. Outro fenômeno que pode entrar dentro dessa linha, né, da paranormalidade, tá? As experiências da consciência fora do corpo físico. Então, exemplo, tá? Experiências de quase morte, né? Onde as pessoas passam por um evento, por um acidente, por um trauma muito grande, no qual elas ficam naquela linha, né, entre a vida e a morte, e ali elas se percebem fora do corpo físico delas e elas veem situações que estão acontecendo, né, além do corpo físico delas. Muitas vezes elas veem o próprio corpo, né, o próprio corpo, né, elas conseguem ver e escutar o que as pessoas estão dizendo, elas se afastam daquele local, daquele ambiente que o corpo delas está, e ela toma conhecimento de outras situações que acontecem em volta. Depois elas despertam no próprio corpo e narram tudo o que aconteceu. Isso também acontece com muita frequência, há inúmeros relatos disso, há pesquisas, inclusive científicas, sobre isso. Não se chegou a alguma conclusão ainda, mas continua se pesquisando, tá? Então esse é um tipo de fenômeno paranormal. Não são fenômenos que estão além das leis da natureza, mas são fenômenos desconhecidos, né? Cujas causas, cujo mecanismo ainda não é compreendido pela ciência, tá? Fenômeno paranormal existe? Sim, fenômeno paranormal existe. Vamos então para o terceiro fenômeno, que são os fenômenos mediúnicos. Puxa, o que são os fenômenos mediúnicos? Nos fenômenos mediúnicos, nós temos a intervenção de um ou mais espíritos, certo? E o que são os espíritos? São individualidades, seres inteligentes, conscientes, que estão fora de um corpo físico, né? Estão desencarnados. Pode acontecer com encarnados fora do corpo físico também, mas via de regra são os espíritos, que são seres que estão fora de um corpo físico e eles interagem com um ou mais seres que estão encarnados num corpo físico. Por isso que são chamados de fenômenos mediúnicos. É muito importante entender que para que um fenômeno seja classificado como mediúnico, sempre terá que haver a intervenção de um espírito, certo? Então, é isto. Essas são as três diferenças entre esses fenômenos, sendo que um deles simplesmente não existe, né? Que é o fenômeno sobrenatural. Mas o fenômeno paranormal existe e o fenômeno mediúnico também existe, né? E tanto o fenômeno mediúnico como muitos fenômenos ditos paranormais são amplamente estudados, pesquisados pela doutrina espírita, que traz muitas explicações e elucidações a respeito desses fenômenos. Preciso dizer aqui também que os fenômenos paranormais também são estudados, né, por outra linha da ciência,
que é a parapsicologia, né? Existem várias escolas de parapsicologia, né, que formam os parapsicólogos, que são os estudiosos desse tipo de fenômeno. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e deixe seu joinha, né, deixe seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo foi legal, foi relevante para você. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem na paz, fiquem na luz e até o próximo vídeo.